gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, agora, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça, a misericórdia, pedindo que Ele possa nos dar a inspiração para mais esse trabalho e que Ele possa ser também glorificado através de nós, não é? Vamos orar então agora. Grande Deus de bondade, de misericórdia, em nome de Teu Santo Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós nos achamos reunidos mais uma vez da Tua santa presença, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor por este privilégio, por esta graça alcançada, por estarmos vivos, por estarmos em paz e podermos estar reunidos neste culto virtual, Senhor, com muitos irmãos que se conectam junto com esse trabalho que nós estamos empreendendo nesse instante, Senhor. Eu peço a bênção em favor de todos, em favor de cada irmão, de cada irmã, para a Tua bendita glória. Nós pedimos isto no nome santo do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém, amém. Muito bom, meus irmãos. A Bíblia está aberta aqui no capítulo 95 do livro de Salmos. Nós vamos ler no livro de Salmos, no capítulo 95. Mas antes nós temos a parte de louvores, a parte de adoração, e nós vamos então cantar agora, adorar ao Senhor. Depois disso, então, nós voltaremos com a leitura bíblica. Todos vamos cantar, todos vamos adorar. Você não vai ficar somente assistindo o culto, você vai participar do culto, não é? Cantar, orar junto e dizer amém à palavra quando se deva dizer amém. Quando se deva dizer glória, você também pode glorificar, para que nós possamos estar participando, não é? Então agora vamos cantar. Cantemos todos. Desce o sol atrás dos montes e a tarde já chegou. Calma e quieta vem a noite, mais um dia terminou. Já se foi com sua luta
logo a negra noite vem, mas é doce a lembrança. Perto está o lar de além, perto do lar, perto do lar, perto sim do lar do céu, desse tão lindo lar com fontes de cristal do país do eterno Deus. Muito cansado peregrino quer do dia ao fim chegar, do labor que é tão penoso outra vez vai descansar. Tal a vida neste mundo que havemos de passar, mas as sombras nos relembram. Perto está o eterno lar, perto do lar, perto do lar, perto sim do lar dos céus, desse tão lindo lar com fontes de cristal do país do eterno Deus. Mais um dia na viagem para a casa paternal, já mais perto está o rio do país celestial. A cidade já refúgio, vislumbramos seu fulgor. Cada vez mais perto estamos do glorioso lar de amor. Perto do lar, perto do lar, perto sim do lar dos céus, desse tão lindo lar com fontes de cristal do país do eterno Deus. Dia põe-se o sol, desce a terra na amplidão, suave, calma, doce paz. Vem, medita em oração, em oração. Santo, 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 és nosso Deus. Toda a terra e altos céus dão-te graças e louvor.
das sombras sobrevém, cobre-nos com tua mão, tu que lá no céu estás, vem ao nosso coração, ao coração. Santo, 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 és nosso Deus. Toda a terra e altos céus dão-te graças e louvor a ti, Senhor. Quando a noite a nós vier e chegar a escuridão, que em tua graça, ó Deus, haja enfim ressurreição, ressurreição. Santo, 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 és nosso Deus. Toda a terra e altos céus dão-te graças e louvor a ti, Senhor. Dia longe vai, com negror a noite cai, livre agora do labor, venho a ti, meu bom Senhor. Tu que a todos vês dos céus, vês também os erros meus, mas as faltas contra a lei, dá perdão, bondoso Rei. Minha noite triste cai, longe a luz do sol se vai. Quero, pois, em ti, meu Deus, repousar dos fardos meus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, que saia sempre do profundo da nossa alma como gratidão, como adoração mesmo, né? Adoração ao Senhor. Olha o que diz o Salmo aqui. Versículo 1. Vinde, cantemos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com ações de graças e celebremo-lo com salmos de louvor, porque o Senhor é Deus, grande e Rei, grande acima de todos os deuses.
Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a serra, terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas que Ele conduz. Quem dera que hoje ouvisseis a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Que Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura, não é? E apenas um breve comentário. Vamos nos lembrar que esse povo a quem, ou de quem ele se refere, né? A quem ele se refere, que ele jurou que não entrariam no seu descanso, é aquele mesmo povo que ele foi tirar do Egito com mão forte, que enviou Moisés, que ouviu os clamores deles quando eles estavam escravizados, não é? Porque levantou-se um faraó, um rei, que não havia conhecido José, que não sabia da história, que não tinha nenhuma gratidão pelo povo de José, que era o povo de Jacó, que já havia se tornado uma nação, né, grande. Então, esses que estavam agora no poder não tinham nenhum conhecimento e nenhuma gratidão com Deus por aquilo que José tinha feito pelo Egito no tempo do sonho do faraó, não é? Das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Então José salvou o Egito e salvou também o mundo que ia buscar alimento ali no Egito, não é? Devido a José ser o filho da prosperidade. Então, depois passou aquela geração, aquele tempo, eles não tinham mais nenhuma consideração, nenhuma gratidão por aquele povo e começou a escravizar o povo de Deus. Então Deus, com mão forte e poderosa, foi lá e tirou esse povo do Egito, não é? Com mão forte, e os conduziu pelo deserto, e os livrou das mãos de Faraó, e os afogou no Mar Vermelho, afogou o exército de Faraó no Mar Vermelho. Mas esse povo, você viu aqui no versículo 10, não é? Notou no versículo 10 que ele diz assim, ó: durante 40 anos estive irritado com aquela geração. Porque uma geração, diz o irmão Brana, que é 40 anos, não é? E aquele povo que saiu, muitos deles já não existiam mais, eram idosos, já tinha passado aquela geração. Essa geração, esses 40 anos aqui, eram gente nova que tinha nascido e não havia também temor, não tinha nem lembrança do que Deus fez com eles no Egito, da forma em que Deus os havia tirado do Egito. E agora o Senhor Deus aqui está reclamando que durante esses 40 anos ele esteve irado, esteve irritado com esse povo. É bom que se faça esse comentário, não é? Então aqui embaixo no verso 11 é lamentável nós lermos essa escritura. Por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Vamos ficar com isso guardado na nossa memória, não é? E nós vamos aqui então agora para a mensagem que nós estamos estudando, é a mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta, não é?
E nós paramos no parágrafo 184. E nós prosseguiremos daqui em diante então. Ora, não, um Deus santo que vela por sua palavra para vindicá-la, não poderia abençoar alguma coisa que seja contra a sua palavra. Como, agora ouçam, eu sei que estou atrasado e correndo um pouquinho, e eu posso estar vos sufocando até a morte. Mas olhem, eu quero lhes perguntar algo. Como poderia um Deus santo, quem proferiu sua palavra e disse, agora ambos, céu e terra passarão, mas essa não passará, nem uma palavra dele. Agora, como poderia ele tomar alguma coisa que seja contrária àquilo e abençoar? Como poderia ele fazer isso? Olhem, ele prova a si mesmo. Ele vindica sua palavra, ele diz o que é certo e não por companheirismo. Isso aqui é bom dar uma observada nisso. Quer dizer, Deus não respeita o ajuntamento de pessoas. Deus não respeita o que o irmão Brana disse aqui, que ele não diz o que é certo, não por companheirismo, não é porque esse grupo é mais privilegiado do que aquele, não. Deus respeita apenas a sua palavra, não é? É isso que o profeta está tentando nos mostrar aqui. Olhem para Moabe. Moabe tinha sua palavra também. Israel tinha a sua e Moabe tinha uma forma de religiosidade com sua palavra. É bom também comentar isso aqui. Quem era Moabe? Primeiro, vamos nos lembrar quem era Moabe. Moabe, eles eram parentes de Israel, não é? Moabe é um dos filhos de Ló, que teve com uma de suas filhas, quando saíram de Sodoma, que a sua esposa tornou-se uma estátua de sal por ter olhado para trás, não é? Isso são todos tipos. Olhar para trás significa, e quando fala mulher também na Bíblia, sempre está apontando para a igreja. Quando a Bíblia se refere à mulher, está sempre apontando para a igreja. E você conhece a história, quando Deus livrou Ló da morte pela destruição de Sodoma e os tirou de Sodoma. Mas quando a sua mulher estava indo embora também com ele e as suas filhas, ela deu uma olhada para trás. Porque o seu coração estava lá nas coisas que ela tinha deixado. O coração da mulher de Ló estava... Se o crente, quando o crente se converte, o que é que ele deixou? Ele deixou para trás o mundo, as coisas mundanas, os prazeres, enfim, ele deixou o mundo para trás. Mas aí a mulher também tinha feito isso, tinha deixado Sodoma, mas o coração dela ficou lá, porque ela tinha lá suas coisas, tudo que ela amava estava ali, não é? Ela não tinha morrido, por isso que o crente, quando ele se converte, ele precisa morrer e nascer de novo, não é? O batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, é um símbolo de que a pessoa morreu para as coisas anteriores, para o mundo, e agora ele é uma nova criatura. Mas a mulher de Ló não tinha morrido. Ela estava ainda com o coração lá atrás, lá em Sodoma, e ela olhou e tornou-se numa estátua de sal. E aí foram para frente somente Ló e suas duas filhas, não é? E aí então foi o que aconteceu, ele deitou-se com uma de suas filhas e nasceu, um deles era Moabe, que formou essa nação. Vai acompanhando o raciocínio para você ver, não é? Então Moabe, ele vinha a ser primo, acho, de Jacó, não é?
de Israel, porque Jacó era filho de Abraão, de Isaac, Isaac filho de Abraão, olha isso, né? E Moabe era filho de Ló, e Ló sobrinho de Abraão. Então aí formou-se as nações, só que Moabe já estava organizado, era uma nação organizada, com tudo pronto, e Israel não estava organizado, porque Israel estava indo em direção à promessa que Deus tinha feito a seu pai Abraão, Isaque e Jacó, seus pais, não é? Seus antepassados. Então, sob a direção de Deus, sob a égide do Senhor Deus, Israel estava indo em direção à terra, então eles eram peregrinos, não é? Mas vamos observando esses detalhes que são muito importantes. Agora, quando chegou nesse momento aqui, que o profeta está mencionando, Moabe tinha sua religiosidade e cria também no Senhor Deus Jeová. Israel também tinha a sua religiosidade, a sua fé, e cria também no Senhor Deus Jeová. Só que ele vai dizer aqui, Israel estava com Deus lá, e Deus não estava com Moabe. Vamos observando essas diferenças e tirando uma verdade prática para o dia que nós vivemos, para a nossa vida espiritual. Então vamos aqui, não é? Eles ofereceram 7 sacrifícios, esse foi Moabe, limpos, bovinos, sobre 7 altares, o número perfeito, o sacrifício perfeito. Então, ao lado disso, ele tomou 7 carneiros, dizendo que eles acreditavam na vinda do Filho de Deus. E eles estavam fazendo tudo isso, Moabe, sob a orientação de Balaão. E Balaão, você vai ver lá em Apocalipse, a Bíblia dizendo que Balaão amou o prêmio da injustiça. A injustiça é nada mais, nada menos do que a perversão da justiça. Então é muito sério nós pensarmos nisto. No coração nosso não pode haver injustiça. No coração de cada crente, de cada cristão, não pode haver injustiça. E Balaão amou o prêmio da injustiça, porque o rei Balaque, que era o rei de Moabe, o mandou chamar, dizendo que viesse, porque ele queria que Balaão, que era um profeta, amaldiçoasse Israel, para que não passasse por suas terras, não é? Então, havia uma rivalidade ali, mas ambas as nações, tanto Israel, que ainda era um povo sem pátria, mas que estava indo em direção à sua pátria, como o crente hoje. O crente não tem pátria aqui na terra, mas ele está indo em direção à sua pátria celestial. Aleluia, não é? Então, Moabe acreditava também na vinda do Filho de Deus, né? Olha só que paralelo com o que acontece agora em nossos dias. E ofereceu lá, os ofereceu lá com o arcebispo deles, naturalmente o líder deles, né? Todos os seus dignatários, todos os seus sacerdotes e sumo sacerdote, tudo mais, colocou-se em volta com seus reis e presidentes e o que mais, e ofereceram isso, tão religiosamente quanto eles poderiam ser, contra Israel. E lá estava Israel, lá embaixo, um pequeno grupo de renegados, né? Renegados na forma que eles podiam ver, como pareciam, mas o que estava com Israel? Deus estava em seu acampamento. Ele estava provando a si mesmo que ele estava com eles. Vem? Quer dizer, parecia que Israel era um grupo de renegados lá embaixo. Não é? Não estavam organizados, não eram denominação, não é? Mas Deus estava com eles.
Não importa quantos patriarcas eles tivessem tido, quantos líderes, ou tudo quanto mais, Deus não pode estar com eles até que ele prove a si mesmo com eles. E desde que eles estejam fora de sua palavra e negando sua palavra, como pode ele estar com eles? Nenhum sinal do Deus vivo entre eles. Eles tinham tudo organizado, menos isto, Moabe, né? Tinha tudo organizado, menos o sinal do Deus vivo com eles. Como poderia Deus estar, ele cita aqui, UN, quer dizer Nações Unidas, né? Quando dois não podem caminhar sem que eles estejam de acordo. Agora, olhem aqui, existe uma igreja e todos estão unidos. Existem muitas igrejas, né? Muitas correntes religiosas, né? Eles se chamam de cristãos e tal, de pentecostais. E é bom lembrar, vamos aqui, né? Os pentecostais dizem que eles creem em falar em línguas, eles creem na evidência do Espírito Santo, falando em línguas. Então, é bom frisar aqui que nós cremos em falar em línguas. Nós cremos na evidência do Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, não é? Então, quando ele fala isso, quer dizer, nós... Porque não teria jeito de se pregar o evangelho genuinamente sem que se pregue para si próprio. Porque eu preciso salvar a mim, não é certo? Então, o que adiantaria salvar os outros e não salvar a mim mesmo? Então, se eu tenho algo, se qualquer pregador tem algo verdadeiro, primeiro pregue para si mesmo, para salvar a si mesmo, não é? E depois, naturalmente, aqueles a quem ele ama, aqueles para quem ele se dirige, não é? Aqueles que o ouvem. Então, é assim, eles falam e que creem nisso, naquilo e naquilo outro, eles creem em sinais e maravilhas, não é? Algumas igrejas não creem naturalmente, não é? Mas, então eles riem, diz aqui, né? Eles se riem e dizem, vocês, grupos de ignorantes, aquilo foi nos dias passados. Como podem dois caminharem juntos, a menos que estejam de acordo? Quer dizer, aqueles grupos que não creem em falar em línguas estranhas, não creem no batismo com o Espírito Santo, eles usariam essa expressão que o profeta supostamente disse aqui, não é? Vocês são um grupo de ignorantes que acreditam nessas coisas, não é? Mas então, se um crê de um jeito e o outro crê de outro jeito, como poderiam andar juntos? Como poderiam estar unidos? Não é certo? É isso que ele está tentando mostrar para nós aqui. E eles se uniram. O que eles estão fazendo? Eles estão procurando segurança um com o outro. Então, o que se está fazendo é o seguinte, está se tentando manter um grupo grande, fechado, religioso, de chamados cristãos, não é? Para poderem ter segurança e proteção em quaisquer eventualidade que aconteça. Se houver uma possível perseguição, alguma coisa, então nós estamos todos unidos e nós nos protegeremos. Mas eles não estão unidos pela fé. É isso que ele está dizendo aqui, né? Longe de tal coisa, o profeta diz, longe de tal coisa para um verdadeiro crente, para um verdadeiro cristão. Minha segurança está em Cristo, em sua palavra, pois sua palavra e ele é ele mesmo, correto. Nenhum sinal de Deus vivo, de forma nenhuma. Isto é o que disse Jesus. Se eu não fizer a palavra manifesta, então não creiam nela.
Ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse, se vocês não podem crer em mim, creiam na palavra que eu falo, porque a palavra era a palavra manifesta prometida para aquele dia, para aquele tempo, porque em cada tempo Deus tem feito sua promessa para aquele devido tempo, não é? Só que como as pessoas não têm conhecimento das Escrituras, não é? Não tem revelação do cumprimento da palavra para aquele dia, então não se pode saber em que tempo está vivendo. Era o caso do Senhor Jesus Cristo. No dia deles, havia a promessa que o Messias viria. E o Messias estava na terra. Mas eles não sabiam nada sobre isso. Eles não conheciam nada sobre essas coisas. Como é que eles iam saber que aquilo era a manifestação da palavra? E sempre foi assim, agora também é assim, não é? Então, se não tiver a manifestação da palavra, então não creiam, né, nela. Se Deus não fala e profetiza apenas através de mim, e diz através de mim, e faz através de mim exatamente o que o Messias está suposto a fazer, então não creiam em mim. O Senhor Jesus Cristo dizendo isso, não é? Então, um sujeito diz que ele é um profeta enviado de Deus e nega a palavra de Deus. Veja só. Seja misericordioso para tal coisa, como pode Deus alguma vez fazer isso? Deixe-me perguntar, é isso? Agora, eu não sei quando eu falo para vocês novamente, quer dizer, eu não saberia quando eu voltaria novamente ter uma outra reunião com vocês aqui, é isso que ele está dizendo, né? Eu não saberia. Isso seria com Deus. Eu apenas estou pondo alimento em estoque, como me disse ele, Deus disse, né? Naquela visão, aquela vez, colocando-o nos barris. O Senhor Deus tinha dado uma visão para o profeta irmão Branham, que ele deveria armazenar alimento, e apareceu na visão aqueles barris, né? E ele colocando alimento ali dentro. E o alimento que ele deveria armazenar era esta mensagem. Eu não estou falando da mensagem a maneira de um verdadeiro profeta em específico. Estou falando da mensagem do profeta de Deus de Malaquias 4 de um modo geral. Portanto, existem centenas e centenas e mais de 1.500 talvez, mensagens que foram pregadas por ele para ficarem como alimento para nós na geração futura, não é? Vocês me perguntariam, como poderia Amós prever o que ia acontecer a eles? Porque isso parecia bom. Olhem aqui, outra pausa. Ele sugeriu, né? O irmão Branham sugeriu que eles pudessem perguntar como é que Amós saberia o que ia acontecer com eles naquele dia. Porque ele disse, parecia bom, quer dizer, tudo estava bem. Eles estavam na prosperidade, tudo estava crescendo, aumentando o número de pessoas. Então, se Amós previsse que eles não estariam bem, ele estaria contra a lógica, contra a realidade, não é? É isso que ele está mostrando aqui para nós, que parecia bom. Olhem, agora olhem aqui, agora ouçam bem agora, pois isso está tudo na fita e ela irá pelo mundo inteiro. Essa fita seria então o alimento que estava sendo armazenado, né? Vem, agora olhem aqui, lá estava Israel, seus seminários estavam na melhor forma que jamais estiveram, não havia ninguém os aborrecendo, eles tinham suas próprias religiões, ninguém disse, você não pode adorar Jeová.
Quer dizer, nesse tempo de Amós, então, não era um tempo de guerras, um tempo de contradições, de perseguições, estava tudo em paz, tudo bem, tudo correndo perfeitamente bem. Mas ele está jogando isso para o momento atual, que ele está dizendo aqui, ele já disse aqui, né? Ninguém diria para você que você não poderá adorar Jeová, né? Observe isso, porque está entre aspas. Em que tempo, né? Então, continuando aqui no 192. Vá em frente, disseram as nações pagãs. Adorem, nós temos um acordo uma com a outra. Então, fizemos o acordo, todo mundo pode adorar a quem de Baal, Baal, não é? A quem de Jeová, Jeová, quer dizer, quem crê em Baal, adore Baal, quem crê na idolatria, adore a idolatria, faça do seu jeito, desde que nós estejamos com um acordo mútuo de estarmos todos juntos, nenhum perseguirá o outro, nenhum falará contra o outro, e vamos todos bem assim. É mais ou menos assim que ele está querendo mostrar que eles estavam lá, não é? Aquele profeta viu através daquilo, vem? Assim poderia um profeta hoje ver através disso, vem? Vá em frente. Israel disse, bem, vamos comer, beber e nos alegrar. Assim, eles tinham um grupo juntos e fizeram para si alguns credos e organizações, denominações e coisas, e prepararam tudo isso. Então, deixa eu dar outra pausa, não é? Porque nós estamos estudando a mensagem, não é? É um estudo esse. Então, estava tudo ok agora, então vamos em frente. E eles tinham que preparar aqui mais um pouquinho aqui anteriormente, ele disse assim, então eles fizeram para si alguns credos e organizações, denominações e coisas e prepararam tudo isso. Então o que tinha que fazer? Já que nós formamos um grande movimento, formamos um grande grupo, não é? Uma confederação, agora nós temos que escrever algumas regras, algum regimento interno ou algum estatuto para essa grande organização que nós criamos, né? Então aí cria-se um estatuto, as regras terão que ser respeitado isso, assim, 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 assado e tal e coisa. Então era isso que ele estava dizendo aqui, né? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ah, sim, isso. E suas mulheres simplesmente viviam em luxúria e pecado lá fora, rapaz, levadas por aí em tabernas e tudo, semi-vestidas, usando pequeninas saias de seda. Se vocês alguma vez viram alguma de suas histórias daqueles dias, como elas se apresentavam, quase um terço do que elas fazem hoje. Então, quer dizer, lá elas já estavam, o povo, chamado povo de Deus, já estava fora, já estava longe de Deus, muito longe. Mas ele está dizendo aqui, mas o que elas faziam lá, e eles também, não é? Não é nem um terço do que acontece agora. É isso que ele está dizendo aqui. Agora está muito pior a situação. Mas se você fez um tratado, né, então você não pode acusar depois as mulheres, porque as mulheres do seu grupo não fazem isto. Os homens do seu grupo não fazem aquilo. E você não vai poder falar aquilo dos outros grupos que fazem, porque há um tratado, há um combinado, não é? Então, esse é que ele está batendo, ele está frisando desde o começo da mensagem. Como é que poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não pode falar nada porque tem um tratado, tem um combinado aí. Mas você não está bem daquele jeito, você está incomodado, não é?
Você que é verdadeiro cristão, você está incomodado com a situação. Mas vamos aqui mais um pouco, né? Não é nem um terço do que elas fazem hoje. Nem tanto assim, pois elas não podiam, quer dizer, não podia fazer o que fazem hoje, né? Elas faziam lá muito menos. O diabo estava no meio do mesmo jeito, o coração estava perverso do mesmo jeito, mas eram proibidas de fazer tantas coisas como não são proibidos hoje. Não é? É isso que ele está dizendo aqui. Pois elas não podiam, sim. E como elas faziam e procediam mal daquela maneira, e os reis, e os sacerdotes, e todos mais, Jesus disse: ai de vós, hipócritas, pois que devoram as casas das viúvas. Ele disse isto, e todas estas coisas que eles estavam fazendo, aquele profeta ali de pé olhando para aquilo, aquela nação daquela forma, não é de se admirar que seu coração estivesse dilacerado. Sim, Senhor. Porque devorar casas de viúvas, de que jeito, né? Bom, você poderia focalizar o aspecto de uma viúva jovem, né? Então alguém vai lá e comete coisas horríveis, não é? Coisas erradas, por ela ser uma viúva nova. Mas aí você pode focalizar também o aspecto de uma viúva idosa. Quando se fala viúva, parece que se sugere uma mulher idosa, aposentada. Vamos olhar um pouquinho esse aspecto aí, né? Uma irmã viúva, aposentada, muito crente, muito fiel a Deus, muito ingênua também, muito temente, né? E tudo, muito crédula. E pega o seu dinheirinho e leva lá na igreja, com toda a fé, com toda a reverência, não é? Leva aquele dízimozinho lá, aquela ofertazinha, para depois os líderes viverem arregaladamente, não é? Viverem com carros caros, viverem com fazendas, tendo cada vez mais acumulando riquezas. Isso também é devorar as viúvas, as casas das viúvas, sem nenhuma misericórdia, não é? Agora vocês dizem, como é que ele soube que ia acontecer? Como podia ele prever isso? Como? Isso tudo parecia bom. Ora, eles tinham abundância para comer, eles tinham bastante para vestir, eles tinham suas enormes igrejas, eles estavam prosperando, dinheiro colhido em toda parte, luxúria, danças na rua, imoralidade e tudo mais acontecendo, e tudo estava indo bem. Olha só, então, se o profeta profetizasse alguma coisa ruim, ninguém ia acreditar, porque esse profeta está viajando contramão. Nós estamos muito bem, nós estamos muito alicerçados, muito equilibrados, não é? Exatamente igual à América hoje, ele está dizendo, mas não é hoje agora, 2021 não. Hoje lá, há 50 anos atrás, né, que ele está dizendo hoje, naquele tempo, né? Imagine então agora hoje, né? No século 21. Exatamente igual à América hoje. As televisões estão cheias de piadas sujas, mulheres meio despidas, tudo mais. Tudo que você vê é sujeira e pecado. Vocês não precisam olhar numa televisão. Apenas abram seus olhos. Olhem em qualquer parte, moças, rapazes, homens, mulheres, fumando, bebendo, aquelas Jezabéis chamando-se cristãs, aqueles demônios imundos chamando-se por nomes diferentes de religiões, de organizações religiosas e tudo, né?
não é de se admirar que ele amiudou seus olhos quando ele olhou correto. Quando ele olhou, desculpa aqui, tem uma exclamação aqui, né? Correto. Tudo parece bem. Como você pode salvar isso se nós vamos fazer? Como? Olhem isto. Nós temos mais 1 milhão. Nossos prédios nossas igrejas são tão grandes, nós temos que construir igrejas novas. Mas por quê, não é? Essa não está boa? Não está dando para abrigar o povo com singeleza, com simplicidade? Por que construir outra? Não é? Mas vamos aqui, mais um pouquinho, porque logo dá hora de parar ali, né? Nós temos que construir igrejas novas. Bem, nós temos tanto dinheiro que não sabemos o que fazer com ele, não é? Ora, nós simplesmente construiremos os melhores lugares na nação. As melhores igrejas que existem, nós as possuímos e nós ainda temos muito dinheiro. Vocês não acham que Deus nos abençoou? Quer dizer, as pessoas, infelizmente, talvez isso esteja no subconsciente das pessoas. As pessoas gostam da prosperidade. E quem não gosta, não é? A prosperidade. Acontece que certo tipo de prosperidade não significa bênção. Por exemplo, muito dinheiro na igreja não significa que Deus está naquela igreja, naquele movimento, naquele grupo, não. Ter muito dinheiro guardado, não é? Às vezes aí, uma igreja de porte médio, aí 200, 300 mil guardado ali, 500 mil, 1 milhão guardado, isso não representa a bênção de Deus, não. Não tem o que fazer com isso, não é? Com esse dinheiro, não é? Então, misericórdia de nós. Então, vamos fazer igreja nova, vamos fazer um templo mais moderno possível, não é? E que chame a atenção das pessoas, porque aí as pessoas vão gostar de vir. Eu sou daquela igreja ali, senta lá, os bancos todos almofadados, não é? Ali, poltronas almofadadas e tudo do melhor. Isso não é o que conta para ir do arrebatamento. A verdade é essa, não é? Não, vocês estão fora da sua palavra. E, irmão Brana, você quer dizer que Deus vai destruir isso? Ele diz aqui, sim. Uma exclamação, sim. Cada um deles. Exclamação de novo. Então, irmão Brana, você quer dizer que Deus vai destruir isso? Ele disse, sim, cada um deles. Mas, irmão Brana, não vai sobrar nada, então? Não vai sobrar nada? Deus não tem mais nada na terra? Então, como é que é isto? Não é? Como é que você sabe, irmão Brana, não é? Como é que você sabe, então? Amós, como é que você sabe? Quer dizer, como ele sabia? Do mesmo jeito que ele sabia, o profeta desta era sabe também, né? Saberia também. Igual a um doutor diagnosticando um caso, quando ele encontra a enfermidade que está no paciente, ele sabe o que fazer, ele sabe o que aquele paciente tem. Ele sabe o quanto a doença, não é, avançou, e ele sabe o que vai acontecer, e esta é a maneira com um profeta, um verdadeiro profeta. Quando ele vê, não me importa o que você esteja fazendo. Quando ele vê o pecado avançando, isto é um câncer devorando, e ele está avançando de tal modo, não é?
e todo o resto deles aqui, que não pode retroceder. Ele está num estágio avançado, eles vão perecer. É como Amós diagnosticava o caso. Ele o diagnosticava pela palavra de Deus. É como você, um verdadeiro profeta, diagnostica o caso e diz: aquelas mulheres jamais tentem ir ao julgamento com cabelos cortados. Ele está dizendo aqui, olha, evite se apresentar diante do grande juiz eterno de cabelo cortado. Ele está falando para as mulheres isso aqui. Quando vocês sabem melhor, dizem para vocês, homens, o resto de vocês e vocês pregadores, negando a palavra e tendo uma forma de religiosidade e unindo organizações para fugir ao problema. Quando vocês conhecem melhor, vocês olham para a mesma palavra que os verdadeiros profetas olhariam. O diagnóstico do caso diz: morte, separação. Misericórdia. Eu vou parar aqui porque já deu hora aqui no nosso cronômetro, não é? Mas, se Deus permitir, nós teremos outras oportunidades e nós prosseguiremos então. Isso aqui não é muito bom para se ouvir, na verdade, não é? As pessoas talvez não tenham muito entusiasmo em ouvir essas coisas, mas é o que nós precisamos ouvir. É um antídoto, não é? Que nós precisamos tomar e nós temos que examinar a nós mesmos. Enfim, é isso que nós precisamos. E agora nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, teu Filho, porque o Senhor tem nos mandado a tua palavra para nos corrigir, Senhor. E nós pedimos misericórdia do Senhor, porque se o Senhor tem mandado a tua palavra e isso não tocar em nós, então nós somos os mais miseráveis dos homens que habitam na terra. Ouvimos a palavra, mas nada fez efeito em nós. Então tem misericórdia de nós, ajuda-nos para que possamos fazer exame na nossa vida, nas nossas consciências, nas nossas maneiras, principalmente com igreja, Senhor. Porque as pessoas mundanas que não professam nenhuma fé terão menos rigor no seu julgamento do que nós que professamos a nossa fé em Deus. Ajuda-nos cada um, Senhor. Cura os doentes, liberta os oprimidos, dá alegria, dá paz, dá a bênção no coração de cada um. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficando por aqui. Lembrando que todas as terças e sábados nós publicamos os nossos cultos aqui no canal no horário das 18h45. E você também pode acompanhar a leitura do livro dos Salmos, não é? Que é publicado todos os dias, menos nos 2 dias do culto, né? E é muito bom, é um alimento diário para cada um de nós em áudio, não é? Ouvir a palavra de Deus, os salmos em áudio. E não esqueça também de clicar no gostei, assim, né? No símbolo de joia, né? Para impulsionar o vídeo e também inscrever-se no canal. E ainda também você pode acionar, não é? Ativar o sininho para você receber as notificações quando os vídeos forem publicados, não é? E assim, queridos irmãos e amados, fiquem todos com Deus, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo e, permitindo o Senhor, estaremos juntos então em nossa próxima programação. Amém, amém.